Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao canal. Hoje diferente, né? Gravando um pouco diferente para vocês e com uma arma poderosa na mão, tá? A manchete de hoje é: Guedes comemora a medida tomada pelo governo. Vai impactar a vida de milhões de brasileiros, inclusive aposentados. Hoje eu quero falar sobre esse assunto com você, mas hoje nós vamos fazer uma reflexão bem ponderada sobre essa medida tomada pelo governo federal, que foi encaminhada pelo Guedes, aprovada pela Câmara dos Deputados essa semana, e você vai entender um pouco mais como isso impacta a sua vida, e eu vou levar você a um conhecimento mais amplo com esse vídeo aqui. Vou te pedir, como sempre, para se inscrever no canal, curtir, compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Como que está seu sábado abençoado aí? Já agradeceu o Papai do Céu hoje? Já agradeceu a Deus? Eu já agradeci. Esse aqui é o meu cantinho que eu venho aqui para falar com Deus. E hoje eu quero usar esse cantinho para conversar com você. Pessoal, vamos lá, vamos pensar um pouco hoje. Hoje eu fui num supermercado de manhã por causa da Covid. Eu tô tendo que tomar insulina, meio que surgiu uma diabetes, então eu tive que ir comprar um adoçante porque eu não posso comer açúcar. Chegando lá, como eu tenho uma filha autista, eu tenho que dar bastante frutas para ela, eu fui comprar uma banana, tá? Uma banana maçã. O preço da banana maçã, R$ 9,75. E lá, conversando com um atendente do supermercado, um funcionário do supermercado, gerente, e ele disse o seguinte: olha, até pouco tempo atrás o preço da banana estava R$ 3,20 e a minha margem de lucro era melhor do que a que eu estou vendendo agora, ou seja, eu ganhava mais vendendo a R$ 3,25 do que agora vendendo a R$ 9,75. Isso aí implica num aumento inflacionário de quase 300%. É algo alto demais. E se você for reparar com os demais itens de uma cesta básica, às vezes eu me pergunto como pode uma pessoa que ganha um salário mínimo sobreviver nos dias atuais. Eu separei uma passagem aqui para vocês, para a gente refletir antes de entrar no assunto. Tá no livro de Mateus, versículo 6, do 31 ao 33. Olha só o que a palavra de Deus fala aqui. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com o que viveremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celestial sabe que necessita de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma dúvida que todo pai de família, que toda mãe de família tem. O que a gente vai comer, o que a gente vai beber? Então, a gente acaba por se preocupar muito quando a gente vê que hoje tem famílias que já não têm o que comer, o que beber, como se tratar, onde morar. O governo anunciou essa semana, e Paulo Guedes comemorou, a questão da aprovação do aumento da alíquota do imposto de renda. Você vai entender até onde eu quero chegar nesse vídeo. Te peço que fique um pouco mais. Com esse aumento do imposto de renda, a faixa de isenção, que era de 1.900 e pouco, vai subir para R$ 2.500. O que isso implica? Implica que antes os mais pobres pagavam mais. Ainda continua sendo assim, foi uma mudança singela, mas foi um primeiro passo. Quer dizer que agora, essa pessoa que a partir de 1.900 até 2.500, esses R$ 600, não serão tributados. Vamos pôr uma alíquota média aí de 15% sobre esses R$ 600. 15 vezes 6,
15 vezes 4, 60 vezes 6, R$ 90 de diferença que sobra na mesa de um aposentado brasileiro, de um trabalhador brasileiro e do comerciante que vai vender, porque esse dinheiro não vai para o governo, para políticos nos roubarem. Esse é um ponto. O segundo ponto, tributação de lucros e dividendos. Hoje no Brasil existe uma coisa muito injusta. Eu vou trazer depois um vídeo do Ciro Gomes falando sobre esse assunto com vocês. Mas é bem interessante, você tem que estar aberto a ouvir todos os que se propõem a te governar. Nesse vídeo do Ciro Gomes, ele fala o seguinte: hoje no Brasil existe uma classe aí de 1% que domina, que tem a maior parte dos recursos que existem no Brasil, ou seja, são os mais ricos. Eles não são tributados. Para você ter uma ideia, você que durante essa pandemia tem um filho que é motoboy, tem um filho que é Uber, ele paga 4% de IPVA sobre o carro, sobre a motinha que ele tem. Enquanto que empresários, políticos, como o próprio João Dória, governador aqui de São Paulo, não paga 1 centavo de imposto sobre um jatinho que custa aí 10, 12 milhões de reais. Aí é onde você começa a ver que há uma falta de distribuição de renda. E como que o Dória compra esse veículo? Ele tem uma empresa, essa empresa com certeza tem isenções fiscais, com certeza essa empresa tem um monte de benefício, ela acaba tributando, em alguns casos, 7, 8%. Então, para você entender, um trabalhador brasileiro que tem uma renda razoável aí, vamos dizer que ele ganhe 10 mil reais, é uma renda 10 vezes maior do que a média do cidadão brasileiro, mas ele não é rico. Ele vai pagar 2 mil e tantos reais de imposto de renda. O João Dória, com uma renda aí, vamos dizer que ele ganhe 1 milhão por mês, ele vai pagar mais ou menos aí 80 mil na empresa dele e vai distribuir os lucros para ele. Se você pegar a proporção, ele paga muito menos do que o trabalhador brasileiro. É injusto, é absurdo e você sabe muito bem que nessa soma é o pobre brasileiro que está bancando o rico. Já viu como que é o asfalto dos lugares luxuosos da cidade? Aqui em Ribeirão nós temos a Zona Sul, top, parece país de primeiro mundo. Vai na periferia, mas quem está pagando mais impostos são os pobres. Então essa medida do governo federal, ela começa a andar no sentido de fazer uma distribuição de renda mais justa. Então, às vezes a gente tem que criticar, às vezes a gente tem que entender que está andando para o caminho certo. É um passo muito singelo ainda, não chega nem perto do que tem que ser feito. Mas, verdade seja dita, eu não gosto do Guedes, mas nessa o Guedes mandou uma proposta certa. Aí entra naquele primeiro passo. É o primeiro passo para uma renda básica de cidadania, coisa que eu defendo muito aqui, uma ideia proposta, já é lei e o STF já definiu. É uma lei do Eduardo Suplicy desde 2008. O que essa renda básica de cidadania diz? Espera aí, vamos fazer uma distribuição mais justa. Se nós temos tantos ricos, tantos milionários, vamos lá, vamos tributar aí 1,5% sobre um indivíduo que tem patrimônio acima de 20 milhões de reais, 50 milhões de reais. Esse indivíduo, um único indivíduo, vai conseguir ajudar mais de 100, 200 mil famílias. Se esse indivíduo for tributado e essa tributação for distribuída para quem precisa. Essa pessoa que vai receber essa renda básica de cidadania, ela vai passar a ter condições de se manter. Se mantendo, ela não precisa roubar. Diminuímos a violência. Então, assim, essa renda básica de cidadania, ela tem que ser aplicada a partir de 2022. Eu pouco vejo o governo falar sobre isso. Será que eles acham que nós vamos esquecer? Será que eles acham
que nós simplesmente vamos deixar passar e não vamos tomar medida nenhuma quanto a isso, está errado. Nós vamos fiscalizar e vamos entender que, assim como o Lula não aplicou, desde 2008 era obrigação dele aplicar, assim como Dilma não aplicou, assim como Temer não aplicou, até agora Bolsonaro não aplicou. E a gente está de olho fiscalizando. Nós, povo brasileiro, precisamos entender que sem políticas públicas, que sem uma medida efetiva para tirar o pobre da miséria, nosso país não vai para frente. Nós vamos ser campeões de violência, nós vamos ser campeões de mortalidade infantil, nós não vamos ter saneamento básico. Então a gente precisa começar a entender que políticas públicas precisam ser feitas. A gente precisa começar a entender mais do que aquilo que a gente vê no tabloide do jornal. Você vê lá, isenção do imposto de renda. Ótimo, isso não me interessa. Interessa sim. É o primeiro passo. Temos que pressionar para que essa distribuição de renda, essa distribuição de receita seja feita de forma ainda mais coerente, seja feita de forma ainda mais abrangente. Então, para você que está me assistindo esse vídeo, se você que está aí, tem o seu carrinho bom do ano, tem o seu apartamentozinho, é classe média, pensa, eu não vou dar atenção para essas pautas que se preocupam com o pobre, afinal, eu sou classe média. Só que pensa numa coisa, você classe média, como eu que também sou classe média, se o Brasil der uma zebra, a gente está mais próximo do pobre. O pobre está mais próximo do miserável. E o miserável está mais próximo do caixão. Não se compare aos ricos. Não se compare aos grandes banqueiros, porque você tem uma empresa e tira 20, 30 mil por mês. Você não é rico, tá? E se alguma coisa der errado, você cai para a pobreza. Então, vamos começar a pensar em políticas públicas? Vamos começar a pensar em como a gente, como cidadão, tem a obrigação de melhorar o nosso Brasil, tá bom? Vídeo meio filosófico, vídeo meio político demais, né? Mas essa era a intenção. Guedes comemorou, e comemorou certo, a aprovação do imposto de renda. Há um lobby muito grande das empresas, principalmente dos bancos, em derrubar essa questão da taxação de dividendos. Tá? Bancos perderam valor com isso, afinal, vão ter que pagar mais. Se o governo souber aplicar, não comprar centrão, não usar esse dinheiro da forma errada, 2022 pode ser um ano que a gente começa a sair do buraco com medidas efetivas para ajudar o povo brasileiro. Tá bom? Um beijo no coração, espero que você tenha gostado desse vídeo. Otimismo sempre, desistir jamais. Beijo e até o próximo vídeo.